Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos uma excelente noite de reflexões, que os nossos corações estejam aí sintonizados com o mais alto, a fim de podermos recolher o melhor das inspirações que haverão de alcançar a cada um de nós. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de participarmos desta atividade, agradecer o carinho de todos os trabalhadores nos dois planos da vida do Centro Espírita Bezerra de Menezes, também o carinho de todos aí de Cataguases. Esperamos que em breve possa surgir essa ocasião de estarmos juntos fisicamente por aí. Por hora, vamos aproveitando aí os recursos que a tecnologia nos proporciona para a gente poder, mesmo assim, apesar da distância, ligar os nossos corações entre nós, ligar os nossos corações à espiritualidade que nos ampara e, principalmente, ligar os nossos corações a Jesus e à sua mensagem. Que Ele, portanto, abençoe a todos nós e também todos os projetos aí do Bezerra de Menezes, né, a nova sede e tudo mais, para que tudo se encaminhe da melhor maneira possível. E o tema que nos foi proposto, até pelo fato, né, de ser ele o patrono, digamos assim, dessa casa, gira em torno da figura e da vida de Bezerra de Menezes. E aqui nós estamos diante de um desafio. Sempre que nós somos convidados a falar dessas vidas que foram assim tão fecundas na seara de Jesus, é imensamente desafiador, porque a gente fica pensando como sintetizar dentro de um tempo de 50 minutos, uma hora, uma vida que produziu tanto em termos de realizações e de exemplos. Então, quando nós vamos falar de um Eurípides Barçanufo, né, que viveu apenas 38 anos, mas que fez tanto, quando nós vamos falar de um Bezerra de Menezes, que viveu 68 anos, e outros corações que até viveram mais, mas cujas vidas realmente são imensamente vastas em termos de atuação, de frentes de atuação, de frutos que foram produzidos. A gente se vê, assim, desafiados a tentar sintetizar e transmitir algo que seja a essência da vida e do exemplo que nos legaram. Então, pensando nisso, no que diz respeito à vida de Bezerra de Menezes, na abordagem que nós vamos ter agora, não vamos nos deter tanto nos aspectos mais biográficos, na enumeração de tantos e tantos fatos e acontecimentos que poderíamos aqui trazer para ilustrar o quanto ele foi e segue sendo para nós esse exemplo de conexão dos nossos corações à essência divina, ao Cristo de Deus. Para isso, nós temos, por exemplo, obras que vão nos ajudar a mergulhar mais ainda nessas vidas. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, temos obras como essa, né, que é uma obra até recente, lançada por um querido amigo aqui em comemoração aos 190 anos, né, do nascimento de Bezerra de Menezes, o nosso amigo Luciano Klein, lá do Ceará, de Fortaleza, ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, que produziu-nos essa biografia aqui fantástica acerca da vida de Bezerra de Menezes. Pela própria dimensão da biografia, a gente consegue ter uma ideia do que foi essa vida. Aliás, temos aqui muitos aspectos inéditos dessa vida que já era encantadora antes, nos registros, nos relatos que haviam ficado, mas que com esse material inédito se torna aos nossos olhos e ao nosso coração ainda mais grandiosa. Então, Bezerra de Menezes, da sua atuação política, à sua atuação na medicina, da sua atuação no movimento espírita, né, nos processos de desenvolvimento do humanismo, dos direitos humanos, a sua luta contra a abolição, entre outros aspectos, assim também como Bezerra de Menezes, cientista, homem que trabalhou muito pelo progresso mesmo material da nação. Enfim, aqui a gente vê as muitas facetas biográficas dessa vida que foi uma vida assim tão fecunda. Então fica a sugestão, uma biografia muito interessante e muito valiosa para todos nós que aprendemos a respeitar esse espírito que tem se mostrado um servidor tão ativo na seara de Jesus.
Então, qual que será a nossa abordagem visando alcançar ou extrair essa essência de uma vida que nos ensinou, então, a conexão mais fundamental que precisamos desenvolver? A de nós outros, criaturas humanas, com a essência divina que há em nós próprios, mas que nos circunda também. A essência divina representada no Cristo de Deus como modelo e referência para a nossa evolução. E, claro, em última ou em primeira instância, a nossa conexão com o próprio Criador, com a própria fonte da vida, que é para nós, conforme nos ensina o Evangelho e a doutrina espírita, a meta maior de toda criatura, a comunhão com o Divino Senhor da vida. Ou, como diria Jesus no seu Evangelho, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça é a meta essencial para todos nós. Nós vamos então coletar alguns relatos em torno da vida de Bezerra de Menezes que julgamos captem ou transmitam muito bem o que é essa essência da sua tarefa, que nos apresenta também o que seja a essência da nossa tarefa, da nossa busca com Jesus, à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo. Primeiro, nós vamos trazer um fato, um acontecimento que se deu quando ele ainda estava encarnado, e vamos também trazer uma contribuição de Bezerra de Menezes, já espírito, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aliás, ambas as mensagens de que vamos nos servir chegaram até nós por meio das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. A primeira delas é uma mensagem, ou melhor, um relato, de Irmão X, Humberto de Campos. Relato esse que se encontra no livro Estante da Vida, capítulo de número 21. O título do capítulo é Materialismo e Espiritismo. E Irmão X vai contar-nos um caso que se deu com Bezerra de Menezes, num determinado dia, quando ele presidia lá uma reunião espírita de estudos, de atividades ali, e de repente, findando-se a reunião, quando ele indagou se mais alguém da plateia gostaria de se manifestar, levanta-se ali um conhecido seu, que era até seu amigo, mas que, ateu naquele momento e bem arraigado, digamos, no seu ateísmo, estabelece ali um desafio para Bezerra de Menezes. Na verdade, para o espiritismo, ali expresso, figurado na personalidade de Bezerra de Menezes. Então ele se levanta e diz: olha, eu continuo ateu. E não somente por mim, mas também pelos meus colegas, pelos meus companheiros de ateísmo, eu venho convidá-lo, chamá-lo, ou até desafiá-lo, a um debate público para demonstrar a inexpugnabilidade do materialismo ante as pretensões do espiritismo. Em outras palavras, eu quero, por meio desse debate, demonstrar como que o espiritismo não arranha em nada, não consegue superar em seus argumentos ou naquilo que traz de propostas, não consegue superar o materialismo, que é, de fato, a visão mais lógica da vida, mais condizente com uma abordagem, digamos assim, positivista, enfim. Estabelece esse desafio. E diz mais. E eu vou apresentar aqui uma lista de pessoas que a gente já conseguiu ajuntar, que, na verdade, eram charlatães, que assumiram a culpa dos seus atos, eram pessoas que se dizem agora ludibriados pelo espiritismo, pela doutrina espírita ou pelos espíritas, pessoas que demonstraram a impossibilidade dos fenômenos, né? Pesquisadores, pessoas de gabarito, digamos assim, que já demonstraram que tudo isso não passa de falsidade, charlatanismo, balela, ilusão, entre outras coisas. Então, vocês imaginem a cena. Uma reunião espírita ali, não sabemos se de natureza mediúnica ou não, porque naquele tempo nós tínhamos muitas atividades, né, de natureza mediúnica com um caráter mais público, assim. Mas, enfim, ao fim dessa reunião, levanta-se esse indivíduo e estabelece esse desafio. Lembra-nos um pouco uma cena que está narrada no livro Paulo e Estevão, quando Saulo visita pela primeira vez a Casa do Caminho. E ele vê
aquela condução de Estevão, a pregação dele, fica impressionado com a verve, com a inspiração daquele jovem, mas também fica espantado com aquela mensagem e o perigo que ela poderia representar à lei mosaica. Então, ele pensa consigo, olha, eu preciso dar um jeito de estabelecer aqui algum obstáculo a essa mensagem, eu preciso dar um jeito de desmerecer esse jovem, essa doutrina, essas ideias que eles estão difundindo aqui, porque isso é extremamente perigoso. Então ele espera um momento, quando tem ali uma pausa, ou quando finda-se a preleção de Estevão, ele levanta e começa a expressar ali o seu sarcasmo, a tentar diminuir a figura de Jesus, aquela loucura na sua visão que era o evangelho. Como assim? Vocês estão seguindo um carpinteiro galileu que morreu na cruz infamante? Que loucura é essa, galileus? Então ele tem essa postura. Na verdade, estabelece ali um desafio para Estevão, queria trazer Estevão para a arena que ele conhecia muito bem, que era a arena do debate, né, do intelectualismo, das diatribes. Mas Estevão responde ali a algumas perguntas. No entanto, quando ele nota que aquilo já está extrapolando o que lhe competia, ele diz, olha, o nosso mestre nos orientou para que estivéssemos atentos ao fermento dos fariseus, ou seja, para que tomássemos muito cuidado com a vaidade das criaturas, dos ditos intelectuais, muitas vezes bem apartados do sentimento, da humildade, da caridade e tudo mais. E aí Estevão deixa, digamos, Saulo falando sozinho ali. E aquilo deixa Saulo extremamente irritado. Boa parte por conta disso, né, que ele começa aquele processo de perseguição ao cristianismo, especialmente a figura de Estevão, que é o processo esse que haveria de culminar com a própria morte de Estevão. Então foi similar o processo. Ao fim lá da reunião, Saulo levanta e estabelece um repto, um desafio. Aqui também, esse indivíduo, embora amigo ali ou conhecedor de Bezerra, estabelece esse desafio. Bezerra, muito atento aos seus deveres espirituais, à consciência espírita que deveria nortear a sua ação, ele para alguns instantes, faz uma oração e pede, né, internamente essa inspiração, conecta-se ainda mais profundamente com a espiritualidade que o amparava, e então responde assim, e é aqui que nós gostaríamos de chegar. Aceitamos o desafio. Então ele responde, diz-nos aqui, irmão X, num misto de energia e brandura. Então ele sabe ser firme, porque a ocasião ele pedia também uma certa firmeza, mas sem que aquilo descambasse para uma raiva, para uma agressividade, para um excesso de energia. Ele dosa aquela energia pela brandura também, que sempre foi uma característica tão marcante do seu coração. Aceitamos o desafio. Mas aí ele traz uma série de condicionantes. E essas condicionantes que ele estabelece são profundamente belas no seu alcance espiritual, porque elas revelam o entendimento que ele teve do que era a doutrina espírita, sua contribuição para a humanidade, a sua finalidade no mundo. E a gente vai ver a consonância do entendimento dele com o entendimento do próprio Kardec. Em tantas vezes, na obra kardeciana, nós vamos ver essa mesma abordagem. Não é por acaso, né, que Kardec, ou melhor, que Bezerra chegou até a ser chamado de Kardec brasileiro, porque a gente vê muitos elementos ali de consonância na condução da doutrina espírita, a postura moral, os valores, enfim, a serenidade a toda prova. Então, a gente vai ver a consonância do pensamento de Bezerra de Menezes aqui com o que Kardec, de fato, havia colocado lá em suas obras. Então, aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Então, Bezerra, inspirado pelo alto, recorre ali a uma alternativa de resposta que não polemizava, que não
digamos assim, aceitava o desafio no terreno que eles queriam, que era do puro intelectualismo, das vaidades, mas também simplesmente não ignora aquilo, né? Não perde a ocasião de transmitir uma lição. Então ele vai por essa via. Olha, tudo bem, a gente aceita, mas a gente pode começar o nosso debate, ou a gente pode inserir nesse debate como elemento principal o que cada uma dessas doutrinas tem feito junto aos corações. Então, vocês trazem de vossa parte aqueles que o materialismo tem soerguido moralmente no mundo. Que nós, aqui no Espiritismo, vamos apresentar aqueles que o Espiritismo tem soerguido moralmente no mundo. Então, como implicitamente a dizer, quantos vocês vão conseguir trazer? Quantos vocês vão encontrar aí que o materialismo reergueu para a vida? Deu um novo ânimo. Porque aqui, à luz da mensagem do Consolador, nós vamos encontrar centenas, milhares, que se soergueram para a vida graças à bendita luz do Consolador acesa nos corações e nas consciências. E ele segue, que vocês tragam também os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana. Quantos malfeitores o materialismo regenerou? Porque à luz do materialismo, qual a perspectiva que o materialismo traz? Tudo se finda com a vida. Então, por que eu vou pensar em me regenerar moralmente se eu vou virar pó? Essa é a consequência lógica a que se chega pelas vias do raciocínio materialista. Kardec tantas vezes vai tratar disso. Qual que é a consequência lógica do materialismo? A completa ausência de valores morais, porque, logicamente pensando, se tudo se finda no túmulo, não tem por que regenerar-se, melhorar-se, pensar no outro. São as consequências. Agora, o Espiritismo mostra-nos a vida ilimitada, dizendo-nos, é sempre tempo de recomeçar. E quanto antes você fizer, menos sofrimento depois. Então, quantos o materialismo pode apresentar como tendo sido regenerados de vidas de equívocos para vidas de novamente com a dignidade? O Espiritismo teria muitos exemplos a dar. Os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver. Os doentes da alma que têm arrebatado as fronteiras da loucura. As vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração. As mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio. Os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. Então, a quantos o materialismo estendeu o cobertor da esperança de que o reencontro se dará? Quando a mensagem do materialismo é: findou-se. Esse ser amado, ao qual você dedicou tanto tempo, do qual você tem tantas lembranças amorosas, você nunca mais o verá. Então é o gelo puro, é a frieza, é a sombra sem luz de esperança. Ao passo que o Espiritismo não. É o calor que envolve o coração, é a luz da esperança que se acende numa alma, falando-nos do reencontro e mais, de uma união definitiva um dia, quando não mais estivermos presos às teias da matéria, será a união sem separação para a eternidade afora. As viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo. Os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. Os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos. Os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente, o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou.
Os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que haja imunizado contra o suicídio. Os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Então, eis as condições que Bezerra de Menezes estabelece para que aquele debate público pudesse se dar. Que pudessem ser analisados os frutos de cada doutrina. As consequências lógicas e naturais, o impacto de tais raciocínios, de tais doutrinas em cada vida. E assim teríamos o melhor argumento para o debate, porque há muito Jesus já nos havia ensinado que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos, não pelo tamanho da copa, não pelo número de galhos, não pela característica das folhas, é o fruto, a substância, aquilo que de fato nutre e fortalece outras vidas. É por meio disso que melhor se conhece uma vida, uma doutrina, uma ideia, pelos frutos que ela gera. E é a isso que apela Bezerra de Menezes. É sobre isso que Kardec vai tratar tantas vezes nas suas obras, quando ele diz que o materialismo é o pior adversário do espiritismo, ou que o espiritismo é o adversário do materialismo, e ele vai colocar então em perspectiva, fazendo um contraponto, o que é o materialismo com as suas consequências, o que é o espiritismo com as suas consequências. Por um lado, no lado do materialismo, o que se engendra a partir do raciocínio em torno dessas ideias? O egoísmo, o hedonismo, o imediatismo, tudo deriva de uma visão que seja coerente com aquilo que o materialismo propõe. Se tudo se finda, não há por que ter tantas preocupações com aspectos morais se tudo se finda no pó. Se hoje vivemos para amanhã morrer e não mais existir, já dizia Paulo na sua Epístola aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Essa é a consequência mais elementar do materialismo. Como uma doutrina como essa, portanto, vai ofertar a estas criaturas que aqui foram mencionadas na lista de Bezerra, algo que as possa de fato conectar-se de volta com o propósito da vida. Algo que de fato as possa sustentar, fortalecer, inspirar, orientar nos caminhos do mundo. Se as induz apenas à sombra, ao pessimismo, ao niilismo, se as induz ou estimula apenas ao egoísmo, ao culto do prazer, a uma compreensão equivocada do que seja liberdade, então não há como dessa árvore saírem frutos dadivosos, porque, afinal de contas, essa árvore não é uma árvore nutrida pela seiva divina. E toda árvore, toda planta que Deus não plantou, um dia será arrancada. O materialismo é condição transitória no mundo de espíritos ainda imperfeitos, mas dia virá em que não mais existirá essa árvore, porque todos estarão à sombra da árvore do espiritualismo, de uma compreensão lúcida do espiritualismo, que é a proposta do espiritismo. A partir dessa árvore, que é nutrida pela seiva do amor de Jesus, numa reedição do cristianismo, uma árvore ainda mais ampla, a ofertar ainda mais sombra e mais frutos à humanidade, nutrida pela seiva do amor, pela seiva da misericórdia, da indulgência do Cristo, o que ela pode produzir nessas vidas, senão esperança, forças novas, bom ânimo, alegria, disposição ao sacrifício, à melhoria íntima, consciência espiritual. Então é esse o contraponto que Kardec fazia lá nas suas obras, para que analisássemos qual, portanto, a melhor das doutrinas.
E assim também Bezerra de Menezes. Por isso ele conclui dizendo: ah, meu amigo, enxugando as lágrimas, se vocês puderem trazer um só dos desventurados, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, então nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Ou seja, aceitaremos o desafio. Então vejamos a grandeza de postura desse espírito, unindo na sua resposta, ao mesmo tempo, uma abordagem racional, que convida à reflexão, à meditação, mas também uma abordagem profundamente amorosa, porque preocupada, acima de tudo, com as finalidades e consequências morais daquilo que se faz ou daquilo que se divulga. Preocupado, acima de tudo, com os corações aflitos, caídos, desesperados, à porta do suicídio, e que foram dali resgatados por essa proposta consoladora da doutrina espírita, mas também racional. Que não só explica os porquês, os paraquês, os comos, mas que também nos traz de volta a figura ímpar de Jesus. Nos fala de volta do seu amor incomensurável pela humanidade terrestre e por cada um de nós. Nos fala de esperança, nos fala de fé, nos fala da importância da caridade enquanto fonte da vida, fonte renovadora, fonte curativa, fonte libertadora. Então, Bezerra de Menezes age ali de maneira similar a Allan Kardec, a responder os materialistas do seu tempo. Por meio da razão, do raciocínio absolutamente lógico, coerente, mas também com uma profunda expressão do sentimento e do amor. Porque esse é o Kardec real. Não era Kardec simplesmente o pensador frio, isolado no seu gabinete. Leamos o que falaram sobre ele os amigos, por exemplo, Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, que conviveu muito proximamente com Kardec, o que ele relata lá quando tivemos a transferência dos seus despojos para o cemitério Père Lachaise, tivemos alguns discursos ali, Alexandre Delane deixa algumas considerações sobre a intimidade de Kardec, um Kardec amoroso, um Kardec sempre muito solícito também em servir. O que vemos na obra Viagem Espírita, um Kardec tão mais junto aos corações, que de fato era o que ele era. Um raciocínio assim cristalino, uma capacidade intelectual e racional sublime. Por outro lado, esse coração bondoso, acolhedor. Porque era ele a prova viva da proposta espírita, que junta a fé raciocinada a toda prova, mas também o fora da caridade não há salvação. Esse era Kardec. E aqui temos o Kardec brasileiro. Pela grandeza da vida e dos testemunhos, temos o Bezerra de Menezes, a usar da lógica argumentativa mais cristalina, mais coesa, sem abrir mão do coração de um apóstolo de Jesus, de um coração entregue ao Evangelho do Cristo. Então temos nessa personalidade os dois pilares fundamentais da doutrina espírita: o amai-vos e o instruí-vos, a fé raciocinada aliada à caridade, sempre abundante e sempre presente. Então, acho que esse acontecimento, esse fato, fala muito do que foi a essência da vida de Bezerra de Menezes, porque aqui ele deixou também o indivíduo em maus lençóis, né? Porque o indivíduo não teria essas pessoas a trazer. Não encontraria aqueles que o materialismo salvou do desespero, ao passo que a doutrina espírita teria fileiras e mais fileiras de corações a apresentar, cumprindo o seu ministério de evangelho redivivo neste mundo. Então temos aqui, nessa passagem, nessa história, muito da essência da vida desse homem. Seja atuando na medicina, seja atuando na política, seja atuando nas lides espíritas, seja atuando nos seus empreendimentos científicos e materiais do mundo, vamos encontrar sempre essa mesma personalidade a se nortear pelos dois pilares fundamentais da doutrina espírita, que são também as duas alavancas mais importantes para, de fato, nos conectarmos à essência divina,
ao propósito da vida. São as duas asas, as duas alavancas que haverão de nos levar aos pés do Eterno, à comunhão com o Cristo de Deus. Agora, nós gostaríamos de trazer uma outra perspectiva muito similar, agora de Bezerra de Menezes Espírito. E a gente vai ver como que a sua fala é a pura reflexão daquilo que em vida ele já fazia. Porque casos como esse aqui, em que ele foi guiado no seu proceder por essas duas forças sublimes, a da razão iluminada pelo sentimento e a do sentimento sublimado pela razão, ações assim, posturas assim, nós poderíamos ver em várias outras ocorrências na sua vida. Agora, como espírito, veremos que ele segue dentro desses mesmos princípios e, claro, com a potência de realização ainda mais ampliada, porque já não mais preso aos liames materiais, que, querendo ou não, geram algumas limitações, algumas dificuldades ou empecilhos. Em espírito, ele revela ainda mais a sua grandeza espiritual, claro, conquistada e construída ao longo de séculos em que já vem servindo ao Cristo na proposta do Evangelho. Vamos então a um livro muito interessante chamado Bezerra, Chico e Você, em que o Chico serviu de intermediário entre Bezerra e você, no caso, nós todos, né? Por isso o título interessante, Bezerra, Chico e Você. Chico é o médium, é o intermediário de algumas mensagens de Bezerra que visam alcançar o coração de cada um de nós, trazendo-nos orientações. O livro tem o prefácio feito por Batuíra, outro grande espírita, pioneiro de nossa doutrina aqui no Brasil, no estado de São Paulo, né? Principalmente. Ele foi um tarefeiro muito conhecido. E no prefácio, o Batuíra traz o seu testemunho a respeito de Bezerra de Menezes, dizendo que Bezerra de Menezes é o apóstolo e mentor que todos nós nos habituamos a respeitar na seara do cristianismo redivivo. E em falando da obra, ele diz: aproximemo-nos desse grande amigo de Jesus, consultando-lhe os roteiros. Nestas páginas transbordantes de paz e de entendimento, então, nestas páginas transbordantes de paz e de entendimento, você poderá buscar-lhe a companhia a fim de ouvir-lhe o coração. Então, nessa obra, que é uma coletânea de mensagens organizada pelo próprio Bezerra de Menezes Espírito, a partir de outras mensagens que ele já havia trazido por meio do Chico, ele faz ali uma organização. Então, alguns capítulos são bem curtinhos, às vezes uma frase só, duas frases, outros são mensagens um pouco mais extensas, mas ali diz o Espírito de Batuíra que Bezerra de Menezes fez com que pudéssemos ouvir o seu coração. Então, em lendo essas páginas, nós vamos não só buscar-lhe a companhia, mas também ouvir-lhe o coração, buscando então a essência dessa vida, de todas as lições que ela transmite, para que busquemos a conexão com a essência divina que temos por desenvolver e buscar. E dentre os capítulos da obra, nós selecionamos aqui o capítulo de número 17, chamado Em Louvor da Verdade. E passando os olhos por ele, logo nos chamou a atenção a abordagem que Bezerra de Menezes traz aqui em torno do próprio Espiritismo, como ele entendia e entende o Espiritismo. Nós todos, creio, espíritas, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que em toda parte, já ouvimos falar de Bezerra de Menezes. E isso não é por acaso, é porque, de fato, é um espírito conhecido pela sua imensa capacidade realizadora. Se multiplica, utilizando-se aí dos poderes do espírito, já mais adiantado que é, mas ele se multiplica para fazer-se presente e atuante em tantas frentes, de consolo, de amparo, de esclarecimento, de orientação. Então é interessante buscarmos entender como ele compreende a doutrina espírita, a sua função, a sua finalidade. Mais ou menos como já vimos aqui no outro caso que citávamos. O que ele entendia do espiritismo e por que ele foi e segue sendo
tão bem-sucedido, no bom sentido aqui da expressão, na seara espírita, bem-sucedido no sentido de como é que ele conseguiu e consegue produzir tantos frutos. Algo terá a ver com a sua compreensão da doutrina espírita, do que ela é, de qual é a sua proposta fundamental, do que nos compete realizar nas suas fileiras. Então, nesse capítulo, em louvor da verdade, ele vai dizer assim, eu não vou ler todo ele, vou selecionando aqui alguns parágrafos que julgo mais pertinentes para a nossa reflexão, mas logo no segundo parágrafo da mensagem, ele diz assim, o espiritismo que indaga simplesmente deu lugar há muito tempo ao espiritismo que estende os braços. Que frase forte, não? Vejamos só, ele não está fazendo aqui uma apologia a um espiritismo que não indaga. Ele não está menosprezando aqui a importância do estudo, da reflexão, da indagação. Não é esse o caso. Vejamos melhor o que ele diz. O espiritismo que indaga simplesmente. Ou seja, o problema é aquele espiritismo que vive só de indagar, só de raciocínio, só de intelectualismo, sem nenhuma aplicação de todo esse conteúdo na vida da criatura, na renovação moral das criaturas. Porque essa é a finalidade maior da doutrina espírita, renovação moral dos seres, dos indivíduos chegando depois às sociedades. É o que Kardec vai comentar, por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, no item de número 350, se não me falha a memória, capítulo 29 da obra, Kardec fala dessa função, dessa grande missão do Espiritismo. Ele diz, olha, de que nos adiantaria estarmos informados da realidade espiritual, de como comunicarmos com os espíritos e tudo mais que o Espiritismo nos traz, que é realmente tão encantador, tão fascinante do ponto de vista racional e intelectual, se isso não nos tornasse melhores, menos azedos, menos orgulhosos, menos egoístas, se isso não nos tornasse mais equilibrados, mais sóbrios, mais amorosos, o Espiritismo, então, não estaria alcançando a sua principal função. Teria simplesmente adornado o nosso intelecto sem que nos tornasse, de fato, melhores. E assim definia Kardec a finalidade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, em vários momentos, Kardec deixa isso bem claro para nós. É aqui o que, de novo, Bezerra está resgatando. Olha, o espiritismo que simplesmente indaga, o que se detém simplesmente nesse âmbito, ele, há muito tempo, já era preciso ter deixado para trás essa abordagem puramente intelectual para entrarmos também numa abordagem de aplicação. Tanto que quando Kardec vai classificar os espíritas, ele faz isso em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3 da primeira parte do Método, se não me falha a memória, ele trata dos tipos de espíritas. Ele fala daqueles primeiros, mais interessados puramente nos fenômenos, os segundos que já alcançam alguma coisa mais filosófica, até mesmo moral, mas que ainda não aplicam a si, que ele chama de espíritas imperfeitos, e aí ele chega ao terceiro tipo, que seriam então os espíritas verdadeiros, ou os espíritas cristãos, que são aqueles que não só alcançam o aspecto filosófico da doutrina para além dos fenômenos simplesmente, como também alcançam e praticam as consequências morais da doutrina espírita. Esses, os verdadeiros espíritas, na definição kardeciana. E não é outra coisa o que Bezerra de Menezes está dizendo aqui. Se nós estamos só no espiritismo que indaga, podemos estar na primeira categoria ou até já na segunda categoria, mas ainda não chegamos à meta, que é a renovação moral. Então, o espiritismo que indaga simplesmente, há muito tempo, para quem realmente compreendeu a essência da doutrina e da sua função, já cedeu lugar ao espiritismo que estende os braços. Estende os braços para amparar materialmente, estende os braços para amparar moralmente a outras criaturas. Então, estende os braços para ofertar o pão, o remédio, mas estende os braços também para
ensinar, para alfabetizar, para consolar, para explicar o que de fato seja a vida, abrir horizontes. Eis a complementaridade da doutrina espírita, que deve estar presente em cada espírita. Eu acho que o que mais ressoa da vida de Kardec, assim como da vida de Bezerra de Menezes, é essa presença nessas vidas do que é a essência da doutrina espírita. Por isso foram tão exitosos na sua atuação espírita e seguem sendo essas referências para nós, porque souberam conduzir-se com essa complementaridade ali presente, o amai-vos e o instruí-vos. Ele segue um pouco mais adiante nessa sua orientação, dizendo: não comeceis o empreendimento da própria iluminação ao modo de um homem que iniciasse a construção de uma casa pelo teto. Então, o que ele está dizendo? Que muitas vezes falta na nossa atuação espírita a preocupação com a fundação. Às vezes a gente preocupa-se demais com uma realização lá fora, sem que a gente esteja atento com a realização em nós. Porque a realização em nós é o fundamento do que eu posso ofertar depois para o mundo em termos de espiritismo. Se eu fico só no debate intelectual, querendo que, ao receberem as minhas ideias, as pessoas se transformem, o mundo se transforme, e essas ideias não são aplicadas por mim mesmo, eu estou querendo começar pelo teto. Se eu fico só falando de espiritismo, só divulgando o livro e etc., sem que aquilo encontre uma base em mim, essas palavras muitas vezes serão palavras ao vento, porque lhes faltará uma alma, lhes faltará uma verdade que lhes dê força, que lhes dê eloquência. Então, sim, a ideia é difundir essas ideias pelo mundo, o trabalho do livro espírita, o trabalho da difusão por meio das palestras, dos textos, tudo isso é parte essencial da nossa atuação enquanto espíritas. Bezerra de Menezes também labutou por isso, mas não esquecendo-se de que primeiro ele precisa ter o fundamento, ele precisava ter, e tinha, e fez, esse fundamento em si mesmo. E por isso, tudo que ele fazia junto às outras criaturas tinha tanta força, tinha tanta eloquência, porque era bem sustentado aquilo, num fundamento sólido de uma vida coerente, de uma vida com bases dentro da proposta daquela doutrina. Então, muito cuidado para a gente não ficar excessivamente preocupado com a transformação do mundo, que é também meta para nós, mas muito cuidado para não estarmos excessivamente preocupados com isso, esquecendo-nos da fundação. Esquecendo-nos, por exemplo, que a paz entre as nações começa na paz entre quatro paredes. Da mesma forma, de que adianta eu querer mudar o mundo, as nações, a diplomacia entre as nações, se a minha casa vive em guerra, pela falta de compreensão, de mais gentileza, de mais brandura. Então, sempre a gente vai remontando a célula fundamental, que é o indivíduo, depois a família, para que então transbordemos para uma sociedade. Sempre a gente vai buscar a fundação para que depois cheguemos ao teto, um dia a culminância de uma humanidade regenerada. Então, isso me faz lembrar um caso que está narrado no livro Boa Nova, capítulo 7, A Luta contra o Mal, em que Humberto Campos vai nos descrever um diálogo, alguns acontecimentos ali, envolvendo Tadeu, que era um dos discípulos, né, de Jesus, e o próprio mestre. E Tadeu ele ficava impressionado com aquela força, aquela autoridade que Jesus tinha sobre os ditos demônios, né, os espíritos impuros, que a gente vê lá nas descrições do Evangelho. E aí um dia ele pensou consigo, mas se é assim, então por que a gente não reúne todos os espíritos impuros, maléficos? A gente não reúne todos eles e então Jesus, com a sua autoridade, converte todos eles, traz todos eles para o bem, ou expulsa todos eles da terra, sei lá, para algum lugar. E ele apresenta essa ideia.
um processo ali meio por atacado, né, de libertação do mal, de exclusão do mal. E aí Jesus volta-se para ele e pergunta assim: Tadeu, diante de tudo que você tem aprendido aqui comigo, no Evangelho, qual que é o seu principal objetivo? Ele dá aquela pensada assim, né? Olha, mestre, o principal objetivo da minha vida, conforme o que eu tenho aprendido aí com o Evangelho, é a construção do reino de Deus em mim. Pois bem, ô Tadeu, e se você entendeu isso, se essa é a sua meta principal, por que você espera esse reino antes no outro do que em você? Em outras palavras, você quer converter todo mundo lá fora ao bem, afastá-los do mal, sem que isso em você ainda seja uma realidade. Você ainda não se afastou de todo mal, você ainda não construiu todo esse reino que você quer ver lá no mundo, que você quer ver nos outros. Ele leva aquele susto, né? Com a resposta e com a reflexão que foi proporcionada. Porque é isso. As vidas que mais conseguiram entender a essência e a missão da doutrina espírita foram aquelas que aplicaram esses conceitos e ideias primeiramente a si próprias e que se fizeram, portanto, livros vivos da doutrina espírita. Temos falado tanto isso, é belo estudar o Evangelho lá nos textos, à luz da doutrina espírita, mas mais belo ainda é poder estudá-lo numa vida como a de Bezerra de Menezes, uma vida como a de Chico Xavier, como a de Eurípides Barçanufo, como a de Allan Kardec. É belo estudar a literatura espírita, as obras de Emmanuel, de André Luiz, fantásticas, sublimes, mas mais belo ainda é vê-las escritas numa vida que incorporou essas ideias, que realmente se comprometeu com esse conteúdo. Então, cuidado para não começarmos a construir a nossa casinha dentro da doutrina espírita pelo telhado, porque não se sustenta, não se mantém. Se quisermos nos inspirar, nos espelhar numa vida como a de Bezerra de Menezes, compreendamos, acima de tudo, o compromisso de tomar para nós aquilo que temos aprendido e lido, para que então nossa atuação lá fora, junto a outras vidas, nas tantas frentes que a vida material nos propõe, para que essa atuação seja proveitosa. E aí prossegue aqui o Bezerra. Soletrai, antes de tudo, o alfabeto da bondade. Sem as primeiras letras do amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. O Emmanuel tem um texto em que ele fala sobre o sentimento e a razão. E ele nos alerta, a nós espíritas, para um cuidado que nós precisamos ter. Ele diz assim, muito se fala em nosso movimento de uma fé raciocinada, mas pouco se fala de uma razão iluminada. Porque se a razão não está iluminada pelo amor, muito facilmente ela se perde. Quantas vezes não vemos grandes mentes, grandes intelectos, cientistas, pesquisadores, se deixarem conduzir assim, de maneiras as mais despropositadas, porque a sua razão estava enviesada pelo orgulho, pela vaidade, por emoções, por paixões. Você vê grandes inteligências que mergulham no crime, que alimentam e nutrem preconceitos muito arraigados, que têm uma visão tão superficial ainda sobre o que seja vida, espiritualidade. Por quê? Tem razão lá, tem estudo metódico, raciocinado sobre o que meditam lá nas suas pesquisas, nos temas que analisam, mas falta uma razão iluminada pelo amor, que é também uma razão iluminada pela humildade. Então, a gente só consegue, de fato, uma fé raciocinada a partir do momento que estamos soletrando o alfabeto aqui da bondade, acendendo a luz do coração, para que, então, a nossa razão mais humilde e amorosa possa, de fato, compreender a vida. Porque só o amor alcança a verdade. É o que aprendemos com o Evangelho. Tem isso em letra de música? Tem, mas fundamentalmente está lá no Evangelho. Só quem ama alcança, de fato, a verdade. Senão, existirão ainda vendas de orgulho e de vaidade a nos impedirem de achar a verdade, de encontrá-la mesmo. Por isso Jesus diz no Evangelho, glória te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. E é por isso que Kardec,
no livro Viagem Espírita, vai dizer: olha, se tiverem disputas entre vós, entre os grupos, entre sociedades, eu lamento. Mas me coloco, sem pestanejar, do lado que tiver mais caridade. Sem buscar saber de quem foram os primeiros erros e tal. Porque do lado que existe caridade, há também humildade. E esse lado é fácil de retificar se ele estiver em erro. Agora, onde há orgulho, onde há acrimônia, onde há pretensão, onde há soberba, aí é muito mais difícil retificar. Por mais que exista alguma razão ali nos seus argumentos, onde falta caridade, nunca se está com a plena razão, nunca se está de posse da plena verdade, diz Allan Kardec, que compreendeu isso muito bem. Por isso, a fé raciocinada em todas as épocas da humanidade, que é um dos grandes lemas do Espiritismo, será mediado, será iluminado pelo fora da caridade não há salvação. Da mesma forma que o fora da caridade não há salvação precisa ser retroalimentado pela fé raciocinada, para que a nossa caridade também não se perca em excessos, né? Na falta de um processo educativo mais claro, na falta de uma atuação mais lúcida, o amor também pode se desviar em alguns aspectos se ele não tiver de mãos dadas ali com o raciocínio, com a reflexão, com a ponderação. Então, daí a importância de soletrarmos o alfabeto da bondade. Daí o espiritismo que indaga estar sempre de mãos dadas com o espiritismo que estende os braços. Para que, de fato, consigamos nos conectar com a essência mais fundamental do espiritismo, que há de nos transformar em busca da essência divina. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando fala ali da mediunidade, né, com outros termos, naturalmente, ele fala do profetismo, dos profetas, mas a descrição é praticamente um texto espírita, assim, porque você vê o quão antecipado ele estava para o seu tempo em determinados conceitos. E aí ele tem lá o capítulo 12, o capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios, falando de mediunidade, reunião mediúnica, de estudos e tal, de dons, né, de faculdades, e aí no meio ele coloca o capítulo 13, o conhecido capítulo 13 sobre o amor, o ágape, a caridade. Porque o que estava ocorrendo em Corinto? Estava tendo problema ali com a vaidade de alguns, que se consideravam mestres, que se consideravam assim muito sábios, muito doutos, porque tinham mais faculdades, se consideravam mais importantes, porque tinham mais conhecimento e tal. Paulo então fala assim: vocês querem saber o dom mais excelente de todos? Está aqui, põe o capítulo 13. Como dizer aqui, ó, sem esse dom, você pode ter toda a ciência, toda a fé, como ele diz, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tivesse toda a fé, toda a ciência, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Isso de nada me serviria, porque o amor que orienta todas as buscas da razão e do intelecto, é o amor que orienta isso para o bem, é o amor que dá um sentido, uma aplicação moral a tudo aquilo que nós introjetamos em nossa mente. E muitas das vezes a mente destituída do amor tem se perdido nos caminhos. Muitas das vezes as nossas principais quedas morais, a nós espíritas, de nós espíritas, têm sido no âmbito do intelecto desvirtuado do amor. Comprometemos muitos corações, desviamos muitas coletividades, o próprio cristianismo, né? Nos raciocínios quiméricos, nas elucubrações e mais elucubrações distanciadas do amor e do serviço, a gente criou uma doutrina, às vezes, tão distinta da doutrina fundamental de Jesus. Então, ele fala, não nos afastemos do alfabeto da bondade. Não nos afastemos das letras, das primeiras letras do amor, sem as quais nós nunca entenderemos o sagrado poema da vida. Bem em consonância com o que Paulo traz lá na sua primeira carta aos Coríntios. E ele prossegue: é indispensável abrir o coração, vaso destinado às sementes do céu, convertendo-nos em instrumentos do bem ativo e incessante. Então, para que a gente se conecte de fato com a essência divina, com a essência da vida, é preciso abrir o coração. É preciso sejamos nós uma comporta por meio da qual o rio da vida, o rio do amor possa fluir. É preciso sejamos nós mais um galho conectado à árvore da vida, para que a seiva do amor de Deus
do amor do Cristo possa fluir até nós, produzindo os frutos para a vida, para os outros corações. Lembrando aquele exemplo, aquela metáfora de Jesus no capítulo 15 de João. Eu sou a videira, vós as varas. Se a vara não estiver em mim, secará. Agora, a vara que estiver em mim, né, o galho, o ramo, essa dá muito fruto. Então, se a gente quiser realmente se conectar à essência, inspirados no exemplo de Bezerra, abramos-nos ao serviço. Abramos-nos ao bem a fluir de nós. Não iluminaremos a mente sem purificar os olhos, tanto quanto ninguém alcança o discipulado do Senhor sem mobilizar as mãos na obra redentora. Porque se o amor não vier a iluminar os meus olhos não serão ainda os olhos de ver. Então, num texto, numa pessoa, numa circunstância, eu dificilmente vou enxergar o que ela tem de bom, o que há ali de luz. Eu vou me deter na sombra, no problema, na dificuldade apenas. Agora, se o amor iluminar, se o coração aceso iluminar a minha visão, se os teus olhos forem bons, como dizia Jesus, então verás em tudo a mensagem divina, extraindo o melhor de cada coisa, circunstância, pessoa, texto. Assim como ninguém alcança o discipulado sem seguir os passos de Jesus. Ninguém é discípulo permanecendo à distância do mestre. O discípulo é aquele que caminha pelos caminhos abertos pelo mestre. Submete-se à disciplina proposta pelo mestre, por isso discípulo. Encetemos a reestruturação dos próprios destinos, compreendendo-nos mutuamente. Que lição recolheremos na visita de benfeitores que residem à distância, se não aprendemos a fraternidade primária com o próximo? Em outras palavras, de que nos adianta tantos livros dos Espíritos, tanta mensagem que nos chegou, a partir das vozes dos imortais, se isso não redundar em nossa vida em mais fraternidade para com o próximo mais próximo, em mais aplicação dessa nova perspectiva de vida na realidade do aqui e agora, do aquém da morte, para que além da morte realmente alcancemos novos páramos da vida espiritual. Uma vida mais abundante. E aí, um pouco mais à frente, ainda na mensagem, ele diz: espíritos endividados perante a bondade divina, que nos deu ouvidos para registrar os ensinamentos da vida, olhos para surpreender a luz, braços para erguer o castelo de nossa própria felicidade e recursos imensos para dilatarmos o nosso próprio engrandecimento espiritual, guardemos a fé, servindo e auxiliando, corrigindo a nós mesmos e amando a todos em louvor da verdade. Ou seja, a gente vai compreendendo à luz do Espiritismo que o corpo o recebemos para usá-lo para o bem. Os olhos para identificar a luz e não nos determos na sombra. Os ouvidos para ouvir o que edifica e não simplesmente fazer deles um depósito para o que não agrega, para o que é pernicioso, a fofoca, a maledicência, o que for. As mãos nos foram dadas não para apontar, para condenar, para ferir, mas antes para construir a felicidade de nós outros, que passa pela felicidade de todos. Ninguém será feliz infelicitando a outros ou sem perceber que a nossa felicidade passa pela felicidade criada por nós para outras vidas. Então, essa é a compreensão que a doutrina espírita vai nos trazendo e que a gente vê aplicada à risca em Bezerra. Aproveitou-se de todos os recursos ao seu alcance, né, em todos os âmbitos em que ele atuou, para engrandecer a vida ao seu redor, não materialmente falando apenas, mas moralmente, sobretudo, para engrandecer outras vidas, despertá-las para a sua finalidade maior, despertá-las para o propósito, conectá-las à essência da vida. Foi o que ele fez por onde passou. Ele ligava corações ao coração do Cristo. Ele ligava consciências às finalidades da vida, despertando-as para tal. E ele conclui, então, nossa vida é um campo aberto. Nosso coração é uma fonte. Cada um de nossos atos é uma mensagem viva.
Que a nossa alma se afeiçoe ao bem supremo sob a inspiração de Jesus, a fim de que o mundo se transforme em seu reino. Então, notemos essa bonita metáfora. A nossa vida é um campo. Nosso coração é um manancial. E cada gesto, cada ato é o rio que corre a partir desse manancial. Seja, portanto, a nossa vida um campo dadivoso, uma messe farta, porque do manancial do nosso coração há de correr o rio do bem, da fraternidade, do amor, do esclarecimento, a fecundar, a fertilizar cada terreno por onde passemos. Cada terreno onde o rio de nossa vida, o manancial do nosso coração possa alcançar, fazendo, portanto, frutificar a vida ao nosso redor. Fazer do nosso círculo de relações um jardim, onde as flores do perfume de Jesus, os frutos da consciência espiritual, serão o resultado daquele manancial que podemos cultivar aqui, conectados à essência da própria terra mesmo, à essência da vida, à fonte do Criador. Por isso, ele diz aqui que a nossa vida se afeiçoe, a nossa alma se afeiçoe, isto é, se conecte, se integre ao Cristo, para que então o seu reino possa se espalhar ao redor de nós. Para que então o seu reino, como esse rio, esse regato da vida, a partir do nosso coração, integrado ao do Cristo, integrado à fonte de Deus, para que isso tudo possa transformar o entorno da nossa vida. Porque o que mais caracteriza essas vidas, de fato, tão fecundas com Jesus, foi a fertilidade, o jardim de bênçãos, de esperanças, de alegrias e de renovação que puderam gerar ao seu redor pelo manancial de vida que vertia de seus corações e de suas mãos em serviço com Jesus. Fica aqui, portanto, o entendimento que Bezerra tinha da doutrina espírita, que não era só um entendimento para ilustrar-lhe o cérebro tão lúcido, mas algo escrito nas páginas da sua própria vida. E por isso é ainda hoje, e para séculos e mais séculos, uma vida, um livro tão digno de ser lido para que nos inspiremos a escrever o próprio livro de nossa vida. Que ele nos inspire e que possamos ser ou fazer das páginas de cada dia páginas vivas e luminosas do amor de Jesus e das bênçãos do Consolador. Que Jesus abençoe a todos nós.